E aí, pessoal, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre o que é o Stable Diffusion e a gente aprendeu a instalar e configurar o Stable Diffusion Web UI, que é a Web UI mais famosa aí para usar o Stable Diffusion. Então, só para relembrar, como é que a gente inicia o Stable Diffusion Web UI? A gente liga aqui o Windows Explorer, lembra que a gente criou aqui um diretório, né, uma pasta e colocou ela nos favoritos do Windows. Dentro tem a nossa instalação, Stable Diffusion Web UI, e a gente configurou esse arquivo aqui, Web UI User, com algumas configurações ali para usar o Xformers e também para abrir, né, no navegador o Stable Diffusion Web UI quando a gente executa. Então, para iniciar, 2 cliques aqui. Estou fazendo isso só para a gente relembrar, caso você tenha esquecido, né, como é que inicia o Stable Diffusion Web UI. Está aqui, nessas 2 opções que a gente colocou, Xformers e Auto Launch. Como está com Auto Launch, olha só, ele já vai abrir um navegador e vai trazer ali algumas, não todas, das últimas configurações que a gente usou, inclusive o nosso modelo, o Dreamshaper 8, né, que a gente baixou lá do site do Civit AI. E se vocês lembram do vídeo passado, a gente fez um teste muito simples com alguma coisa parecida com isso aqui, um carro em uma estrada, né? Eu tinha falado em uma rua, mas road é estrada. Se eu mandar gerar, tá aqui um carro em uma estrada. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a ver não como instala, mas como usa o Stable Diffusion Web UI e, por consequência, o Stable Diffusion. Então, vamos lá para o vídeo. Para começar, vamos falar de um assunto que todo mundo fala e que tem uma mística ao redor, né? Que são os prompts, né? O que são os prompts? Prompts são essa descrição, né? É justamente o texto que eu escrevo a partir do qual o Stable Diffusion vai gerar a imagem. Então, o prompt é uma descrição da imagem que eu quero gerar. Mas antes de eu falar sobre como escrever bons prompts, né, e como tirar o melhor proveito dos prompts, eu quero mostrar 2 coisas para vocês. A primeira coisa é que o Stable Diffusion Web UI tem uma aba chamada Image to Image. Image to Image é um assunto que a gente vai falar em vídeos futuros. Eu não quero falar sobre isso agora, é um assunto que a gente vai ver para frente. Só que essa aba tem uma coisa que eu queria mostrar já, que são essas 2 opções aqui, Interrogate Clip e Interrogate Deep Borrow. O que são elas? Olha só o que eu vou fazer. Vou abrir aqui uma aba, vou no Bing Images e vou escolher uma imagem qualquer aqui. Vou escolher essa imagem aqui do Whindersson Nunes. É a personalidade mais influente do Brasil. Beleza? Não sei se é, mas vou clicar aqui em View Image e eu vou salvar essa imagem aqui. Whindersson Nunes mais influente do Brasil. Legal, salvei essa imagem aqui e vou voltar lá para o Stable Diffusion Web UI. Agora eu vou abrir o Windows Explorer, vou lá na minha pasta de Downloads e tenho aqui a imagem Whindersson Nunes mais influente do Brasil, que eu vou arrastar aqui para o Image to Image. E tá aqui a imagem do Whindersson Nunes. E agora o que acontece se eu clicar aqui em Interrogate Clip? Vou clicar. Como é a primeira vez que eu estou clicando nessa opção, ele vai baixar um modelo. Pois é, um modelo de inteligência artificial, que não é o Stable Diffusion. Como que eu sei que ele está baixando um modelo? Olha só, vou lá no console e consigo ver aqui, olha só, ele está baixando aqui do googleapis.com alguma coisa chamada Model Basic Caption Cap Filter Large PTH. O que é isso? Ele está baixando esse arquivo para uma pasta chamada models/blip. Olha só, blip, clip, né? Que a gente clicou lá em Interrogate Clip. Vamos deixar ele acabar de baixar para a gente ver o que ele vai fazer. Nesse momento deve ter acabado de baixar. Provavelmente o que está sendo feito agora é carregando esse modelo na minha VRAM para que ele possa ser executado. Lembre-se, isso aqui é um modelo à parte, não é o Stable Diffusion. Então, agora que ele deve estar carregando, vamos ver o que vai aparecer aqui nessa caixinha onde está esse ícone aqui de load. Ah, apareceu! Olha só. Vou ler para vocês, está em inglês, mas eu vou traduzir para português. Um homem com um moletom preto e um telefone na sua mão. Tá com o telefone na mão? Bom, provavelmente sim, porque ele deve estar tirando uma selfie. Olha, o telefone nem está aparecendo na foto, mas ele entendeu que é uma selfie.
e um telefone na sua mão, uma janela por trás com arbustos. Aí ele colocou aqui Fede Galizia. Eu acho que é uma pessoa. Deve ser uma pessoa que parece o Whindersson Nunes e que ele conhece. Ele não conhece o Whindersson Nunes, então ele colocou aqui o nome de uma pessoa. Fotografia retrato, uma imagem, cubofuturismo. Aqui ele já meio que deu uma viajada, né? Mas vocês entenderam que ele viu a imagem e conseguiu descrever o que tem na imagem? E olha só, isso aqui não é um prompt? Um homem com um casaco preto e um telefone na mão, uma janela atrás, arbustos, parece com alguém chamado Fede Galizia, fotografia de perfil e blá blá blá? Então, toda vez que você estiver em dúvida sobre como escrever um bom prompt, você pode simplesmente jogar uma imagem aqui no Image to Image, uma imagem parecida com a que você quer gerar, você pode procurar lá no Bing Images, como eu fiz, né? Joga aqui e clica em Interrogate Clip, e ele vai gerar um prompt para ti. Então, assim, mais fácil e impossível. Não quer dizer que esse aqui é o prompt perfeito que vai te dar a melhor imagem do mundo, mas ele vai te dar uma boa ideia sobre como escrever um prompt. Basicamente é uma grande sentença, né, descrevendo o que tem na foto. E você pode também separar essa sentença por vírgula. Então, olha só, ele deu uma sentença muito grande aqui, né, que é descrevendo quem é a pessoa que está na foto, se é um homem ou uma mulher, o que está vestindo, qual que é o cenário de fundo, né? E aí, depois ele separou com vírgulas algumas coisas assim que são características extras. Ah, uma foto de perfil, é uma imagem, parece com alguém chamado Fede Galizia e etc. Então, esse aqui é um bom template, né? Um bom padrão para você escrever prompts, né? E você sempre tem à mão esse interrogate clip, né? Para ele te dar essas dicas, esses insights. Mas também tem um outro carinha aqui, né? O interrogate deep borrow. Vou clicar nele e vamos ver o que acontece. Bom, é a primeira vez que eu estou clicando no Deep Borrow, então provavelmente ele também está baixando o modelo. Então vamos voltar ali, ó, no console, e sim, dá para ver que ele está baixando um modelo, que é esse Model ResNet Custom V3.pt. Então, mais 614 megabytes, mais um IA. Então, olha só que legal, o Stable Diffusion WebUI não usa só uma IA, que é o Stable Diffusion, ele usa várias IAs para dar funcionalidades extras. Então, aqui está acabando de baixar, então posso voltar aqui, provavelmente o Deep Borrow está sendo carregado na memória, e aí está aqui, olha, ele já trouxe um outro prompt para mim. Vamos dar uma olhada nesse prompt. Esse prompt é bem diferente do primeiro, mas vamos ver se ele descreve bem as coisas. Bench, que é banco, então ele achou que tinha um banco aqui. Talvez ele tenha olhado aqui para essa janela e achou que era um banco. Parece um banco mesmo, né? Cabelo negro, né? Cabelo preto. O Whindersson tem um cabelo escuro, né? Olhando para o observador, realmente ele está olhando para o observador. Mole significa sinal. Então ele viu os sinais, ó, que estão aqui no pescoço do Whindersson Nunes. Colocou aqui que é realista, que está sorrindo. Solo quer dizer que só tem uma pessoa na foto. Teeth quer dizer que ele está mostrando os dentes, né? Poderia estar escrito aqui smiling, só que ele não está muito sorrindo, né? Ele está meio que só mostrando os dentes, né? Não parece um sorriso. E upper body quer dizer que é só a parte de cima do corpo, não é uma fotografia de corpo inteiro. Olha só que interessante. Os dois descrevem o que está na foto. Tanto o clipe, né, que deu aquela descrição assim mais humana, né? Quanto o Deep Borrow, que deu uma descrição assim, tipo, várias palavras-chave separadas por vírgula. O que funciona melhor para prompt? Depende. Vamos fazer um teste? Eu vou mandar interrogar o clipe de novo para pegar aquele prompt que a gente viu que era mais humano, né? Parecia uma pessoa falando. Então, um homem com um casaco, né? Com um moletom preto. Vou copiar esse prompt e vou jogar lá no Text to Image, né? Só que agora eu vou gerar uma imagem, né? Baseada nesse prompt. Olha só. Não é o Whindersson Nunes, obviamente, mas é um homem com um moletom preto, com um telefone na mão, né? Uma janela atrás, né? Fede Galizia, vou supor que parece com essa pessoa, né? Uma fotografia de perfil e é isso aí. Então, assim, ele gerou uma imagem. Então, esse é um bom prompt. Gerou mais ou menos o que a gente queria, né? Agora, vamos voltar lá no Image to Image e interrogar o Deep Borrow. Então, olha só, é bem diferente a estrutura, né? Cabelo negro olhando pro observador, né? Sinais.
é realista. Vamos colocar isso aqui. Esse aqui é interessante que ele não diz que é um homem, né? Então pode ser que veio uma mulher. Mas vamos mandar gerar aqui e ver o que acontece. Olha só, como eu falei, né? Veio uma mulher, né? Mas veio um banco, veio uma pessoa de cabelo preto, né? Olhando para o observador. Veio basicamente tudo que a gente pediu. Se eu colocasse aqui, ó, man, só para, né, ficar mais parecido com o que a gente quer, aí ele vai mudar aqui e vai trazer um homem. E não trouxe. Ah, olha só, isso aqui é um dos segredos dos prompts. Vou trocar de lugar, vou colocar lá para o começo. Vou mandar gerar de novo. E olha só, agora veio um homem. Então, falando de prompts, não tem um jeito certinho da gente explicar assim como é que os prompts funcionam. Mas eu gosto de explicar desses dois jeitos. Você pode fazer o prompt estilo clip, que é aquele prompt descrição, assim, parece uma pessoa falando, um homem de cabelo tal, na frente de tal coisa, fazendo isso, sorrindo, e assim, é uma grande sentença zona, né? Numa única frase. Ou você pode escrever prompts no estilo Deep Burrow, né? Que esse, tipo assim, são tokens separados por vírgulas. Homem, vírgula. Banco, vírgula. Cabelo preto, vírgula. Não faz diferença nenhuma se você escreve de um tipo ou de outro. Claro, as imagens sempre vão vir um pouco diferentes, mas o que eu quero dizer é, o Stable Diffusion vai entender do mesmo jeito. Só que vocês já viram o segundo segredo dos prompts. Coisas que estão no começo do prompt, palavras, né, que estão no começo do prompt, são as palavras mais importantes, são as palavras às quais o Stable Diffusion dá mais ênfase. Então, quando eu coloquei man, que é homem, né, lá no final, ele meio, tipo, não ligou muito para aquilo e trouxe uma mulher. Ele se ligou mais nas coisas que estavam no começo. Um banco, cabelo preto, olhando pro observador. Mas quando eu coloquei man lá pro começo, aí o Stable Diffusion disse, não, man é uma coisa muito importante. Tem que ser homem. E aí colocou um homem. Então, assim, regra número 1 dos prompts, você pode escrever no estilo Deep Burrow ou no estilo Clip, tanto faz. Regra número 2 dos prompts, a ordem importa, coisas que estão no começo são as coisas a que são dadas mais ênfase, mas tem um jeito de burlar isso, então é a regra 2,5. Vamos supor que a gente quisesse dar muita ênfase por uma determinada parte aqui que o modelo não se ligou muito. Então eu vou colocar aqui, ó, red t-shirt, ou seja, camiseta vermelha. Vou mandar gerar. Talvez já venha com uma camiseta vermelha de cara, ó, já veio. Mas vamos supor que eu quero dar muita ênfase nesse t-shirt. Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui, ó, red t-shirts e com o meu teclado, eu vou clicar Ctrl, vou ficar segurando Ctrl e vou clicar setinha para cima. Olha o que ele vai fazer. Olha só o que ele fez. Ele pegou o Red T-Shirts, né, que é esse token grandão, né, camiseta vermelha, colocou entre parênteses, colocou 2 pontos e aí colocou um número, 1.1. O que isso significa? Isso é a ênfase que é dada no que está entre parênteses. Então, assim, a ênfase padrão é 1. Então, por exemplo, upper body, que é assim, tipo, corpo pela metade, né? Só a parte de cima do corpo. A ênfase que o Stable Diffusion vai dar nisso é 1. É a ênfase padrão. Mas, como aqui em Red T-Shirts eu coloquei entre parênteses e coloquei 1.1 depois do 2 pontos, ele vai dar 10% a mais de atenção. Então ele vai dar 110% de atenção. O interessante é que como essa pessoa já tá com camisa vermelha, não vai fazer muita diferença eu dar tipo 50% a mais de atenção com 1.5. Já vai vir a camisa vermelha de qualquer jeito, ó. Mas olha só que loucura, como eu coloquei tipo 50% a mais de atenção, ele já disse, espera, eu vou tacar a camisa vermelha em tudo, porque camisa vermelha é uma coisa muito importante. Então olha só, não só o homem ficou com camisa vermelha, como começou a aparecer camisa vermelha por todo canto. Então assim, deu para ver que realmente ele aumenta a atenção que ele dá para essa parte que está entre parênteses por causa do 1.5. A mesma coisa seria se eu colocasse 0.5. Então, assim, em vez de ele dar 1 de atenção, ele vai dar meio de atenção. Ele vai dar menos atenção agora. Então, pode ser que nem venha com camisa vermelha agora, com atenção de 0.5. E olha só, não veio mesmo. Então, assim, basicamente você está dizendo para o modelo, olha, camisa vermelha é uma coisa que eu quero.
Mas se você não conseguir, eu tô dando só 50% de atenção nisso, nem precisa. Beleza, então a gente já sabe a regra 2,5, né? Que é como fazer dar mais atenção ou menos, né? Que é mudando a posição do token dentro do prompt, né? Coisas que vêm antes estão dadas mais atenção. Apesar de ser, eu ter dito assim que é um em tudo, ele sempre tenta ver mais o que está no começo. Mas você também pode forçar a atenção, né? Colocando entre parênteses e 2 pontos e o número, né? Então, 1 é o padrão, menos de 1 é pouca atenção, mais do que 1 é muita atenção. Agora eu vou dizer particularmente como eu gosto de escrever meus prompts. A primeira coisa que eu coloco, geralmente, é o estilo. Que estilo que eu quero? Então dá para ver aqui que o Dream Shaper, ele tenta fazer como se fosse aquela imagem digital, né? Dá para ver que isso aqui não é uma pessoa de verdade, parece assim uma pessoa de jogo, né? Então o Dream Shaper, que é o checkpoint que a gente está usando, ele vai meio para esse lado. Mas eu posso forçar ele a me dar uma fotografia realista. Então, assim, eu gosto de começar dizendo o estilo que eu quero. Em seguida, eu gosto de descrever o que está no primeiro plano da foto. Então, vamos supor, eu quero um homem. Então, o primeiro plano da minha foto vai ser um homem. Aí, eu posso usar o estilo Deep Burrow ou posso usar o estilo Clip para dizer como é que vai ser esse homem. Então, eu posso dizer, não vai ser só um homem, vai ser um homem loiro. Então, vou usar o estilo Clip aqui, ó, um homem loiro, blonde man. Aí eu posso dizer mais coisas. Eu posso dizer, por exemplo, o que ele está vestindo. Então eu vou colocar aqui, ó, wearing, né, vestindo um terno. Então vai vir um homem loiro de terno. Em seguida, eu vou querer dizer, tipo, esse homem vai estar em close-up, assim, a fotografia bem perto, vai estar upper body ou vai estar full body, né? Fotografia de longe pegando o corpo todo. No meu caso, eu vou colocar upper body. Eu quero fotografia de meio corpo. Em seguida, eu gosto de dizer qual é o fundo da imagem. Então, eu vou colocar aqui, eu vou querer que ele esteja numa cidade movimentada. Então, aqui, ó, crowded, city, e eu quero que essa cidade pareça com Nova York. Tipo, quero que tenha prédios, quero aquela coisa de Nova York. Depois, eu gosto de colocar condições atmosféricas, hora do dia, porque isso importa bastante. Tipo, vai parecer que a foto foi tirada meio-dia, vai parecer que a foto é à noite. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, sunshine. Quer dizer, ao pôr do sol. Então, vai vir uma fotografia meio amarelada. E depois disso, eu costumo colocar mais algumas palavras-chave para forçar um pouco as características que eu quero. Mas, por enquanto, eu vou deixar essas aqui. Então, revisando. Começo com o estilo realista, depois eu digo o que é o primeiro plano, um homem loiro vestindo um terno, então geralmente eu já tento descrever a roupa também. Depois eu digo se a fotografia é de perto, de longe, no caso aqui upper body é uma fotografia meio corpo, então aquela fotografia ali tirada ali a 1,5 m, 2 metros. E depois eu coloco o cenário de fundo, cidade lotada, assim, com muita gente, Nova York, e coloco condições atmosféricas, no caso aqui coloquei ao pôr do sol, vamos mandar gerar. Vocês estão vendo que eu não estou clicando no botão Generate, é porque tem um atalho, Ctrl Enter é a mesma coisa que clicar em Generate, e é isso que eu estou apertando aqui para mandar gerar. E olha aí o que ele trouxe. Homem loiro, fotografia realista, né? Vestindo terno, upper body, uma cidade lotada, então ele colocou um monte de gente lá atrás, ó, parece Nova York, colocou um monte de prédio, e tal, o entardecer. Só essa característica aí do entardecer que ele não deu muita ênfase, né? Então eu posso selecionar aqui Sunshine e Ctrl para cima, ó. Se eu apertar várias vezes, ó, ele começa a dar mais ênfase. Então vou tentar com uma ênfase de 1,3, vamos colocar aqui. Olha só, ele tirou um pouco o Crowded City, né? Porque ele começou a dar mais ênfase em outras coisas, né? Talvez no Sunshine. Não ficou muito Sunshine, mas ele perdeu um pouco do Crowded City. Eu posso mandar gerar várias vezes até ser uma fotografia mais parecida com o que eu quero. Ó, essa aqui ele conseguiu, ó. Dá para ver que a luz agora está mais lateral, né? E tem a Nova York e com várias pessoas do lado. Ainda não está realista o suficiente. Eu acho que pode ficar um pouco mais. Ainda está com cara assim de ilustração digital. Então, o que eu posso fazer? Alguns prompts que eu costumo adicionar, né, tokens que eu costumo adicionar para forçar coisas mais realistas. Raw Photo. Então, eu estou dizendo uma fotografia RAW, que é aquela fotografia que tira com câmera DSLR, né, a fotografia antes de ser convertida para JPG.
Outra coisa que eu posso fazer é colocar DSLR, né, que é o tipo daquela câmera profissional, né? Então, aquelas câmeras que a gente vê aí para tirar fotos de anúncio, né? Aquelas câmeras grandonas. E outra coisa que eu posso colocar é muita gente coloca, eu coloco, e tem muitos modelos que aceitam bem, Fujifilm, né? Fujifilm lembra os filmes Fuji, né? Os filmezinhos lá das câmeras antigas analógicas. E aí ele tenta puxar mais para fotografia realista. Vamos tentar assim e ver como é que fica. Olha só, eu não sei. Não sei, acho que ficou um pouco mais, mas não muito. Tem algumas coisas que a gente tem que falar. Nem sempre o prompt resolve tudo. Hoje em dia, eu diria que prompt é 20% da equação. Então, tem muita gente que diz, o prompt perfeito, me manda teu prompt, sabe? Me manda o prompt porque eu quero ver como é que você fez. E a verdade é que, assim, prompt não é tudo. Na verdade, prompt é importante, mas tem muitas outras coisas que interferem. Aqui, o que eu acho que está interferindo é o modelo. Dream Shaper é um modelo que é melhor para coisas de fantasia. Então, é um modelo que eles geralmente vai parecer que é uma imagem digital. Não vai parecer que é uma fotografia realista. Se fosse para fotografia realista, que é o que eu estou tentando forçar aqui, eu escolheria outros modelos, mas a gente vai falar de modelos mais para frente. Hoje a gente vai tentar forçar no prompt. Tá bom, mas assim, eu já usei o Deep Borrow, já usei o Clip aqui, né, que são lá no opções aqui do Image to Image, para tentar pegar um prompt. Tentei colocar as palavras-chave que você falou, mas mesmo assim não está sendo realista. Assim, coisas principais que eu pedi estão aqui, né? O cara de terno, é loiro, tá em Nova York, mas eu quero realista e não tá ficando. Então, o que que eu faço? Olha só, tem muita gente que acha que prompt é uma coisa oculta, né? Escondida, mas não é. Eu vou aqui no Civit AI, e vocês lembram, né? A gente usou o Civit AI para baixar o Dream Shaper. Eu vou procurar aqui de novo o Dream Shaper, né? Dessa vez eu vou aqui pela pesquisa, tá aqui, já achou, ó. Dream Shaper, vocês lembram que a gente baixou o Dream Shaper versão 8? E aí o que que eu vou fazer? Como o Dream Shaper é um modelo muito popular, se eu rolar aqui para baixo, ó, eu vou ver várias imagens que foram geradas com o Dream Shaper e que os usuários postaram aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar uma imagem que seja realista, que esteja próximo do que eu quero. E já dá para ver, ó, que a maioria não é muito realista. O Dream Shaper realmente ele é mais assim para esse estilo de imagem digital mesmo. Mas eu vou dar uma olhada aqui e eu vou achar uma que eu acho que parece realista. Vou dar uma procurada aqui e já volto. Ó, achei essa aqui. Não é a mais realista do mundo, mas está mais realista que a minha, do homem loiro, né? Então eu vou dar uma olhada no prompt que foi usado, porque quando eu clico na imagem, eu vou voltar para vocês verem. Quando eu clico na imagem aqui no Civit AI, ele me mostra o prompt que foi usado, olha só. Então eu posso copiar esse prompt. Vou copiar aqui, ó. Vou colar aqui. Na verdade, eu vou deixar o meu prompt ali em cima e vou colar mais aqui para baixo, porque eu quero ver o que o usuário usou aqui para forçar uma fotografia mais realista. Bom, já dá para ver aqui, ó, que ele, em vez de realista, ele usa vários tokens com ênfase de 1.2. Então, que tokens que ele usou com ênfase de 1.2? Alta qualidade, melhor qualidade e foco perfeito em 1.2. Então, já tirei aqui o meu realista e deixei esse. Vamos continuar vendo aqui. Aí ele começou a descrever a imagem, ó. Mulher ruiva, com olhos coloridos. Então, toda essa parte aqui eu vou tirar, porque a minha imagem, na verdade, é um homem. Mas, a partir daqui, começa de novo características do estilo da foto. Ó. Detalhado, extremamente detalhado, detalhes intrincados, alta resolução, resolução absurda, ó, absurd res. Loucura, né? 4K, 8K, HDR, UHD, obra-prima imaculada e perfeita. Olha, não sei se tudo isso funciona, mas aqui, ó, foto realista, tem mais um trilhão de coisa. No lugar da câmera que eu coloquei aqui, DSLR lá no meu, aqui ele usou, ó, Canon EOS 5D Mark IV. Ele colocou o modelo da câmera. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui o meu RAW Photo e vou colocar toda essa parte aqui. Vamos ver se faz alguma diferença, né? Vou tirar aqui e vou mandar gerar. Well, well, well. Olha só, a gente tem uma mulher. Bom,
Não sei se eu copiei mulher aqui, eu acho que não. Ele simplesmente parou de dar ênfase aqui em Blonde Man, então eu vou forçar a ênfase em Blonde Man. Tiro aqui, uma ajeitadinha, ênfase de 1.2, porque tem que ser um homem nessa foto. E tá aqui, ó, um homem loiro, veio com o cabelo comprido, então eu posso dizer aqui, ó, short hair. Então vou colocar um token a mais que eu não tinha, short hair, cabelo curto, tá aqui. E realmente, ó, eu acho que fez uma diferença sim. Veio um pouco mais realista do que a última. Principalmente detalhes da pele. Calma, calma, que em vídeos mais para frente a gente vai ver como melhorar a resolução, como colocar mais detalhes na pele. Lembra que eu falei que prompt é 20% da equação? Aqui a gente está tentando tirar o máximo possível do prompt apenas. Não vou nem mudar o modelo. Mudar o modelo seria mais uns 20 ou 30% da equação. Mas hoje é prompt. Então, hoje vamos focar em prompt. Bom, acho que já deu para ter uma noção geral, né, de como é que a gente escreve prompt. Então, é uma maluquice, não tem muita regra. Mas, de modo geral, o que eu faço é isso. Pego uma imagem parecida, vou lá no Clip ou no DeepBurrow para ter uma ideia de como é o prompt. Depois escrevo e detalho o prompt um pouco melhor, seguindo minha intuição, né? Mas geralmente usando aquele template, né? Aquele padrão que eu passei para vocês, né? Que é mais ou menos o estilo. Primeiro plano, o que está vestindo. Segundo plano, características de iluminação. E aí mais um monte de palavra-chave para forçar o estilo que eu quero. E posso sempre recorrer ao Civit AI para ver os prompts, né, que outros usuários já usaram para fazer as imagens. E é meio isso. Então, alguns modelos requerem prompts longos, alguns modelos requerem prompts curtos. Não tem muita regra, você tem que experimentar. Mas use o meu templatezinho que eu acho que vai poupar bastante tempo de vocês. A última coisa que eu quero falar sobre prompt é essa parte de baixo, que eu não falei nada, né? Prompt negativo. Então, olha só que interessante. Quer dizer que eu tenho um prompt positivo em cima, que é o que eu quero, e tenho um prompt negativo embaixo, que é o que eu não quero. Então, vamos supor, eu quero um homem loiro. Eu quero vestido um terno, mas por algum motivo eu não quero gravata. Se eu colocar escrito aqui em cima, vestido um terno sem gravata, a própria palavra gravata que está no prompt positivo, ela sendo um token, vai fazer com que force mais com que apareça uma gravata. É igual eu falar para vocês, cara, não pensem em macaco azul. Você pode pensar em tudo menos em macaco azul. Cara, não vai funcionar. Você, no fundo da cabeça, você vai pensar no macaco azul. Então, assim, quando eu falo para vocês, pensem em qualquer coisa menos em macaco azul, isso é uma coisa contraproducente. Eu já estou falando justamente o que eu não quero que você pense. Então, não adianta você escrever no prompt com terno, mas sem gravata. Não vai funcionar. Você vai ter que escrever gravata aqui no prompt negativo. Aí sim vai funcionar. Então, aqui no prompt negativo, eu vou escrever tie, gravata. E aí, vamos torcer para que não venha gravata. Não é garantido, mas ajuda. E olha só, tudo bem, ele não trouxe um homem, dá para ver que o Dream Shaper ele é muito focado na figura feminina, mas veja bem, veio uma pessoa de terno e sem gravata. Então, colocar gravata no prompt negativo funcionou. Vou colocar mais algumas gerações aqui, vamos dar uma olhada. Aqui ele colocou uma gravata borboleta, então ele meio caminho andado, né? E aqui de novo colocou uma pessoa de terno e sem gravata. Aparentemente ele não está entendendo o Blonde Man. Vou colocar aqui, ó, 1.5. Então, e agora sim, olha só, trouxe o homem loiro de terno e sem gravata. Que interessante, né? Então, assim, prompt negativo. O que eu diria para vocês fazerem? Colocar o mínimo possível. Se você está tendo que escrever no prompt negativo um monte de coisa, tipo, tem prompt negativo? Vamos voltar ali no Civit AI. Olha o que a pessoa colocou no prompt negativo. Baixa qualidade, qualidade ruim, resolução baixa. Isso aqui não são coisas muito legais para você colocar no prompt. Se você está colocando isso no prompt, é porque o teu modelo não é muito bom. Se você tem que dizer para o modelo que não é para gerar imagem com baixa qualidade, enfim. Se tiver realmente que escrever tudo isso, eu diria para usar um Negative Embedding, que é uma coisa que a gente vai ver para o futuro.
tá? Então, em vídeos mais para frente, a gente vai falar também de Negative Embedding, né? Eu tô falando de um monte de coisa, né? Falei que hoje não é para ver Image to Image, falei que hoje não é para ver Negative Embedding, falei que hoje não é para focar em modelos, né? Porque a gente está falando de prompt, mas assim, vocês já estão tendo uma ideia que tem muita coisa pela frente ainda. Mais coisas que dá para colocar aqui, ó. Ele não quer uma criança, faz sentido, né? Aqui talvez ele tenha colocado uma garota irlandesa, né? Ah, tá bom, mas eu não quero que seja criança. Então, beleza, coloca aqui no prompt negativo criança. Acho que isso aqui é uma coisa que faz sentido. Huge breasts, peitos, né, muito grandes. Tá bom. Não dá para dizer ali em cima, tipo, né, seios, porque senão aí que o modelo vai colocar seios. Então, coloca aqui no prompt negativo seios grandes, senão vai vir uma pessoa com seios pequenos. Então, esse é o tipo de coisa que faz sentido você colocar no prompt negativo, assim como no nosso prompt negativo faria sentido, né, colocar gravata, porque a gente quer terno, mas sem gravata. E eu acho que isso conclui, né, essa nossa mini aula sobre prompts, né? Vocês podem dizer que, nossa, prompt é um assunto muito complexo, mas assim, não é. Sigam essas regrinhas que vocês vão se dar bem. De novo, mais para frente, a gente vai ver alguns detalhezinhos de prompt aplicáveis a certas situações. Mas, regra geral, é isso aqui que a gente viu hoje. Então, é isso que eu devo falar sobre prompts, né? A gente vai ver muito mais coisas nos próximos vídeos. Continuem acompanhando aqui com a gente. Falou!